O caso que vamos conhecer hoje, abduzidos, ocorreu no início da década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos. Naquela época, o medo percorria as terras americanas. As pessoas temiam especialmente esbarrarem um serial killer, tipo de criminoso que parecia brotar e se proliferar como um fungo maligno nos quatro cantos dos Estados Unidos. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E caríssimos abduzidos, vocês já deram uma olhada nos modelos de camisetas disponíveis lá na loja do Insólito? Tem esse daqui que eu tô usando e tem vários outros. Dá um pulo lá, confere e depois me diz se curtiu, fechado? Bom, hoje vamos conhecer a história de Charlie Chopoff, um apelido que ficou famoso principalmente porque as crianças chamavam o homem desse jeito. Vamos aos fatos. A mídia americana e as autoridades policiais estavam ocupadas com os corpos das vítimas de assassinos em série que pareciam acumular em todo o território americano. Aqueles que tiveram a infelicidade de encontrar com Jeffrey Dahmer, Ted Bundy e John Wayne Gacy faziam parte do noticiário nacional, seja como vítima ou como um sobrevivente. Acontece que casos macabros estavam começando a aparecer em guetos de Nova York e os olhos do público não pareciam ver. Vítimas com características muito parecidas e com os corpos mutilados estavam passando despercebidas do conhecimento público, e o assassino andava livremente por aí, procurando mais delas para aumentar o rastro de sangue inocente que deixava por onde passava. A primeira vítima conhecida do assassino do caso de hoje foi Douglas Owens, um garoto negro de apenas 8 anos que morava com a família no Harlem. A chuva castigava as ruas do bairro naquele dia 9 de março de 1972, quando Douglas simplesmente sumiu da vista dos seus pais. O garoto começou a ser procurado e foi encontrado naquele mesmo dia no telhado de um apartamento perto de onde ele morava. Seu corpo tinha uma série de ferimentos que pareciam ter sido causados por uma faca. Suas calças estavam arriadas e o seu órgão genital tinha sido cortado. O caso surpreendeu a comunidade, já que era de uma violência aterrorizante, e toda a dinâmica do crime parecia ter um fundo de ódio extremo. Por dar indícios de um crime que apenas uma pessoa próxima poderia ter cometido, as autoridades policiais começaram a investigar parentes e vizinhos próximos do garoto e de sua família. Mas a investigação não deu em nada. Aparentemente, todos tinham um álibi e não foi encontrada nenhuma testemunha que pudesse colaborar com alguma informação útil. Passou-se então pouco mais de 2 meses e mais uma vítima foi feita pelo assassino até então desconhecido. Dessa vez, o local do crime foi em Upper West Side, cerca de 8 quilômetros de onde Douglas tinha sido morto. Em 20 de abril, o menino de 8 anos, de nome desconhecido, estava brincando em uma rua do bairro quando foi parado por um homem que se apresentou como Michael e que disse que lhe daria 50 centavos caso o acompanhasse até um prédio ali perto. Atraído pela proposta, o garoto foi com o tal homem até o prédio e lá foi atacado. Assim como Douglas, o garoto foi esfaqueado e teve seu órgão genital arrancado. O órgão do garoto mais tarde foi encontrado em um parque ali próximo. Mas dessa vez, o criminoso não conseguiu matar o garoto, apesar de ter deixado o local do crime achando que sim. Ainda em recuperação, no hospital, o garoto conseguiu descrever brevemente o homem que tinha lhe atacado. Segundo ele, o homem era moreno claro, magro, tinha uma verruga na bochecha esquerda e andava mancando. As informações eram extremamente importantes para as autoridades policiais, que trataram de fazer um retrato falado. Apesar de seguirem a linha de investigação de que deveria ser um assassino diferente do que atacou Douglas, as autoridades policiais não descartaram a hipótese de ser o mesmo. Eram crimes muito parecidos. Ambas as vítimas eram crianças negras, os locais dos crimes eram próximos, seus ferimentos se assemelhavam e seus órgãos genitais tinham sido levados pelo criminoso. Depois disso, demorou muitos meses até que o criminoso voltasse a atacar. Nesse meio tempo,
os investigadores não conseguiram nenhuma pista nova dele. A terceira vítima foi atacada também em Upper West Side. Era final de tarde em 23 de outubro, quando Wendell Hubbard brincava no quintal atrás de sua casa. Sua mãe, Mary, já tinha chamado a atenção para que o garoto entrasse, já que estava ficando tarde. Dona de casa, Mary estava distraída com seus afazeres quando percebeu que o garoto ainda não tinha voltado para casa. Não era do feitio de Wendell ignorar a mãe ou desobedecer suas ordens. Mary então saiu de casa e verificou seu quintal e as redondezas. Quando não encontrou Wendell, se desesperou e ligou para a polícia. Enquanto procurava o filho, se lembrava do caso dos 2 garotos que tinham sido atacados meses atrás. E para a infelicidade da mãe, o mesmo destino estava reservado para Wendell. Os policiais varreram Upper West Side procurando por Wendell e pedindo informações sobre o paradeiro do garoto para moradores e crianças que brincavam nas ruas, mas não foram os policiais que encontraram o corpo. Pouco antes das 22 horas, 3 garotos resolveram subir em um prédio da Quinta Avenida para brincar. Quando lá chegaram, encontraram um corpo com os ferimentos de faca e as calças arriadas sangrando. Não restaram muitas dúvidas de que se tratava de Wendell, mas Mary foi chamada para reconhecer o corpo, que foi confirmado. Nenhuma pessoa tinha informações que pudessem identificar o homem e cruzar com aquele retrato falado do garoto sobrevivente. Acontece que, naquela época e naquela região, a maioria predominante das pessoas era negra. Então, um homem branco ou hispânico não passaria despercebido por ali. Mais uma vez, a polícia parecia rodar e rodar sem chegar a lugar algum. E assim foi seguindo até a virada do ano e nos primeiros meses de 1973. Por volta das 9 horas, em 6 de março de 73, a mãe de Luiz Ortiz, um garoto de 10 anos, pediu para que ele fosse na mercearia comprar pães e leite. Apesar de ser um pouco tarde, o comércio era na esquina da casa da família, então acreditavam que não teria nenhum problema. O garoto foi, comprou o que foi pedido pela mãe e na volta para casa ele sumiu. No começo da tarde do dia 7, Luiz Ortiz foi encontrado sem vida no porão de um prédio na East Harlem. Inescrupuloso, o assassino não só levou o órgão genital do garoto, como o pão e o leite que iriam alimentar seus irmãos e sua mãe. Com as marcas no corpo do garoto semelhantes aos crimes anteriores, tudo indicava que o assassino parecia ter voltado à ativa depois de longos meses parado. Do contrário das outras vezes, muitas pessoas ligaram para a polícia e afirmaram que tinham visto um homem suspeito na região e suas características batiam com aquele retrato falado do garoto sobrevivente. Então, era hora de mostrar o retrato para as possíveis testemunhas e verificar se alguém, ao menos, o conhecia. Conversando com os moradores do local, as autoridades policiais descobriram que o homem se apresentava como Tony ou Michael. E somente isso foi apurado. De onde o cara era, quem ele era, com o que trabalhava, ninguém sabia dizer. Quando completou 1 ano do primeiro assassinato, as coisas já estavam completamente fora de controle. Os moradores de Harlem e das redondezas estavam apavorados com o fato de que a polícia não conseguia prender o assassino. Tinham a foto do cara, sabiam poucas coisas dele, mas parecia que o homem era invisível na verdade. O medo não tomava conta apenas dos adultos preocupados com seus filhos, netos e sobrinhos. As crianças, mesmo as mais novas, também pareciam saber do perigo iminente de terem suas vidas tiradas. Tanto que alguns relatos mencionam um garoto da região que disse que preferia ter nascido menina para que não fosse alvo do assassino. Uma mãe também notou a alteração de comportamento de um de seus filhos e quando arrumou o quarto do garoto em um dia, encontrou uma faca embaixo de seu travesseiro. Enquanto não achavam nada do criminoso, as autoridades policiais tentavam acalmar a população e protegê-la. As ruas tinham patrulhamento intenso. Nos horários de entrada, da saída e do recreio escolar, viaturas da polícia ficavam estacionadas na frente das escolas e as autoridades policiais estavam comprometidas em manter os moradores sempre informados por boletins diários.
No dia 23 do mesmo mês, uma moradora do Bronx ligou para a polícia dizendo ter certeza de quem era o assassino do garoto Douglas, o primeiro da nossa história. O homem, apontado pela mulher, se chamava Erno Soto, também morador do Bronx. Erno era tido como um homem esquisito e violento e que havia sido internado em uma instituição psiquiátrica há pouco tempo. As autoridades policiais chegaram a procurar pelo tal Erno, mas a sua esposa afirmou que não o via desde novembro do ano passado. Além do mais, segundo a mulher e um primo desse tal Erno, o homem era alto, o que o diferenciava do criminoso, que foi relatado como baixo. Com as informações em mãos, os policiais arquivaram essa denúncia. Uma decisão que iria se revelar péssima logo em seguida. A procura pelo assassino continuava a pleno vapor e o local de busca tinha se ampliado. Agora, estados vizinhos e até países receberam o comunicado de busca por esse homem. Um perfil psicológico do criminoso foi feito e o Dr. Harvey Schosberg foi o responsável por emitir um laudo. Segundo o psicólogo, o criminoso era psicótico, tinha medo de mulheres e aparentava ser homossexual, o que lhe causava repulsa. Foi levado em conta também os dias escolhidos pelo criminoso, que pareciam remeter a alguma data importante para ele. Apesar de seus atos bárbaros, o homem se apresentava como um tipo quieto e amável, um típico cara legal da vizinhança, capaz de mascarar bem seus sentimentos cruéis. Ainda sobre sua homossexualidade reprimida, o psicólogo acreditava que o ato de cortar o órgão genital das crianças seria uma forma de retirar a masculinidade das vítimas, tornando-as mulheres, e assim evitando que ele sentisse atração sexual nelas. As dezenas de perfurações com o uso de faca também são muito vistas quando criminosos querem expressar sua raiva e o próprio instrumento simula uma espécie de penetração sexual. Enfim, o assassino mantinha duas faces. Um homem tranquilo, agradável, que passa despercebido por ser um tipo comum, e um homem homicida em potencial, inconformado com a própria sexualidade e disposto a sacrificar vítimas inocentes ao seu bel prazer. Existe outra teoria também da motivação para os crimes, mas essa a gente vai ver um pouquinho mais à frente, abduzidos. Apesar da presença policial em peso, o assassino voltou a atacar em 17 de agosto daquele ano. Steven Cropper, um garoto negro de 7 anos de idade, estava com os pais Catherine e William quando saiu à rua por volta das 16h30 e desapareceu. O ataque aparentemente foi rápido, já que pouco mais de uma hora depois, uma mulher encontrou o corpo do garoto no 6º andar de um prédio na East Houston Street. Dessa vez, o órgão genital do garoto não tinha sido cortado, mas em seu peito tinha um grande ferimento à faca que formava a letra X. Apesar de o garoto não ter sofrido mutilação, comum nos crimes do assassino misterioso, as autoridades policiais resolveram ligar seu caso aos demais, já que podia ser uma forma de distração ou início de uma nova identidade do criminoso. Novas testemunhas do caso de Steven começaram a aparecer e aquele retrato falado do início se mostrou importante. Grande parte das pessoas que forneceram informações sobre o possível criminoso confirmou que aquele homem do retrato era o mesmo que tinha sido visto nas redondezas. Estaria então finalmente, abduzidos, o cerco se fechando para o tal criminoso? Bem, vamos ver. O alvoroço causado pela morte de Steven foi imenso. A mídia começou a dar uma atenção mais cuidadosa para aqueles crimes que estavam ocorrendo ali, e a população estava cada vez mais indignada e atenta a qualquer desconhecido nas redondezas. Até o que parecia ser uma boa notícia foi dada. Em 21 de agosto, um funcionário de um centro de saúde avistou um homem parecido com o retrato falado que foi distribuído aos 4 ventos em Nova York. O homem estava fazendo uma entrevista de emprego e sua aparência chamou a atenção do tal funcionário, que ligou então imediatamente para a polícia. Uma viatura foi deslocada até o local e, de surpresa, enquanto o homem estava ali participando da entrevista,
os policiais entraram no centro e o capturaram. Obviamente que toda aquela movimentação não passaria despercebida. A informação de que um suspeito tinha sido capturado fez com que várias pessoas fossem verificar o que tinha acontecido e acompanhar o homem sendo levado para a viatura. Um sentimento de alívio pairava no ar enquanto ele era conduzido pelos policiais. E isso fez com que várias pessoas se aglomerassem para acompanhar o momento. E aquilo era uma espécie de delírio, e a notícia de que o assassino tinha sido finalmente preso se espalhou. O homem, de sobrenome Gonzalez, tinha 22 anos de idade, os cabelos escuros e um corpo magro que lembrava as descrições das testemunhas. Ele tinha sido dispensado recentemente da Força Aérea e morava na East Houston Street, no momento do assassinato de Steven. Mas um balde de água fria foi jogado na polícia assim que Gonzalez chegou na delegacia. O homem não era o criminoso que procuravam. Apesar dos cabelos e o porte físico, o rosto do homem não era nada parecido com o do retrato falado. Bom, a população, no entanto, não ficou nada contente com a liberação do homem. No dia do seu interrogatório, um amontoado de pessoas foi na porta da delegacia, tanto para confirmar que Gonzalez era o assassino, quanto para comemorar a captura. Cerca de 500 pessoas lotaram a rua da delegacia e, mesmo com barricadas e policiais armados, para tentar espantar essa multidão, eles continuaram ali. A intenção era linchar Gonzalez, já que ninguém ali da multidão acreditava que o homem era inocente de fato. Durante 2 horas a confusão imperou no lugar, mas a polícia conseguiu disfarçar Gonzalez como um policial e o homem conseguiu sair dali. Mas nem todas as esperanças estavam perdidas. Lembram-se de Erno Soto, o homem que a moradora do Bronx tinha denunciado lá em março? Pois é, dessa vez, Erno foi visto. E foi em uma ocasião que poderia ter como resultado algo macabro. Em 24 de maio, algumas pessoas viram Erno abordando um menino hispânico que estava passeando na rua. Felizmente, a atitude chamou a atenção de pessoas que logo conseguiram salvar o menino e segurar Erno até que as autoridades policiais chegassem. No momento da abordagem, o homem parecia estar em um estado de surto e não foi preso, mas sim levado até o hospital Bellevue, onde foi analisado por psicólogos. Qual não foi a surpresa de todos quando perceberam que estavam vendo ao vivo e a cores aquele retrato falado lá de abril de 72. Era Erno Soto o homem que tinha cometido todas aquelas atrocidades contra o garoto sobrevivente. Bastou uma pequena investigação para que descobrissem que o homem tinha parentes em todos os bairros onde houve ataques. Principalmente o pai de Erno, que morava no mesmo bairro que o menino Steven Cropper. Algumas pessoas que viram Erno no dia do ataque contra Steven foram chamadas para reconhecê-lo. E de fato, era Erno. Em custódia, o homem confessou que tinha matado Steven em agosto. Lembram-se que falei sobre outra motivação para o crime, abduzidos? Pois é, revirando a vida de Erno, descobriram que anos atrás o homem e sua esposa tinham se separado. A mulher então conheceu um homem negro e com ele se envolveu sexualmente. Dessa relação nasceu um bebê, com todos os traços do pai. O relacionamento desses dois não foi para frente e a mulher estava disposta a voltar com Erno, desde que ele aceitasse a criança que ela teve com o outro cara e criasse esse garoto como se fosse seu filho. Lembrando, caríssimos, que mesmo antes da separação, Erno já dava indícios de algum transtorno mental. O filho da sua esposa foi crescendo e Erno parecia nutrir um sentimento horrível pela criança. Juntou tudo isso e aos 8 anos de idade do menino, Erno começou a surtar. No ano de 1969, ele foi internado no centro psiquiátrico Dunlop e ficou lá até 1972. De 72 a 73, por várias vezes, o homem retornava ao centro, pois ele surtava e aparentava comportamento violento. Essa foi a motivação mais aceita pela polícia. O homem assassinava e mutilava crianças extremamente parecidas com o filho de sua esposa, crianças negras. A polícia então estava convencida de que, apesar da confissão de apenas um dos assassinatos, Erno estava envolvido em todos.
Só que as coisas começaram a se complicar. O único garoto sobrevivente foi chamado para reconhecer seu algoz. Se o garoto confirmasse que Erno tinha lhe atacado, então bastava enviar o caso para a justiça e finalmente trancafiar o homem. Acontece, abduzidos, que o garoto não reconheceu Erno. Não tinha sido ele que tinha prometido os 50 centavos, lembram? Levado o garoto até o apartamento e machucado e mutilado ele. E as coisas pioraram. Os detetives foram atrás dos registros médicos de Erno no centro psiquiátrico e os funcionários de lá informaram que ele não poderia ter sido o assassino de Steven, já que ele estava internado no momento do episódio criminoso. Entretanto, as informações dos funcionários não eram muito confiáveis, podemos dizer, principalmente porque os próprios admitiram que às vezes os pacientes fugiam e eles não se davam conta ou apenas descobriam quando iam fazer a contagem ou administrar algum remédio. Dizer o quê, não é? A situação para a polícia parecia estar mais do que complicada. Sem um reconhecimento pelo sobrevivente, sem a arma do crime, sem nenhuma outra prova mais sólida, a condenação do homem seria quase impossível. O homem foi a julgamento. E bem, psiquiatras e psicólogos novamente traçaram seu perfil e fizeram novas avaliações. O resultado? Erno era pior do que pensavam. Ele chegou a ser definido como uma bomba relógio ambulante. E no meio desse imbróglio todo, ao final do julgamento, Erno foi declarado inocente por motivação de insanidade, mas ele não ficaria livre. O juiz decretou que ele fosse transferido para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Pelo que se tem notícia, ele continua nessa instituição psiquiátrica, sem direito a sair. Vive como se estivesse de fato preso. Charlie Chopoff, pelo que se sabe, um apelido dado pelas crianças da região ao assassino de rosto desconhecido, permanece até hoje no imaginário nova-iorquino. Ficou um gosto amargo na boca, não é, abduzidos? Até hoje o caso está como aberto, oficialmente sem um assassino condenado, apesar de que muitas coisas indicam que realmente foi Erno o algoz dessas crianças. Mas ele nunca foi reconhecido como responsável e, portanto, foi um inocente que foi levado para uma instituição psiquiátrica apenas por ser insano e não por ter covardemente abusado, mutilado e assassinado 4 garotos inocentes. Você o condenaria? Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.